Meus amigos, minhas amigas, aqui do YouTube, você que nos acompanha, você que é assinante aqui do canal, é muito bem-vindo a mais um vídeo aí do canal Prof. Abacuque Sodré. E hoje nós vamos falar sobre mais um tema de direito constitucional, teoria do direito e processo civil, que é o remédio constitucional do mandado de injunção. Esse vai ser aí o objeto da nossa análise. Para você que não me conhece, meu nome é Abacuque Wellington Sodré, sou professor de Direito Constitucional, Direitos Humanos e de Teoria Geral do Direito. Sou pesquisador na área da sociologia dos tribunais, então analiso o comportamento judicial, faço análise decisória e aqui no canal a gente tenta trazer alguns elementos, então, de fazer análise acerca das regras da Constituição, a teoria constitucional e também de decisões importantes do STF. No vídeo de hoje, a gente vai tratar de mais um remédio constitucional. E aqui tem uma peculiaridade. Nossos vídeos aqui que nós tratamos dos nossos remédios constitucionais até agora, a gente já gravou um vídeo sobre mandado de segurança individual, mandado de segurança coletivo, habeas corpus, habeas data, ação popular, ação civil pública e hoje chegamos no mandado de injunção individual. E no vídeo de amanhã vamos falar do mandado de injunção coletivo. Hoje nós vamos falar do mandado de injunção individual. Pois bem, diferentemente da maioria dos remédios constitucionais, aqui nós vamos tratar de uma questão muito específica. Vamos então só fazer aquela rememoração. Todas as vezes que a gente está pensando aqui nos direitos fundamentais, a gente pensa sempre que eles são compromissos assumidos pelo constituinte originário perante o seu cidadão, ou seja, os cidadãos possuem determinados direitos que são reconhecidos. Então, o pacto ali social, a construção do próprio Estado pressupõe que o reconhecimento de direitos fundamentais, valores que são institucionalizados pelo ordenamento e que são reconhecidos como direitos, ou seja, passíveis de serem exigidos do Estado em caso de descumprimento. Pois bem, o direito, essa visão do direito surge ali no final do século XIX, muito mais, na verdade, antes, ali final do século XVIII, né, com as revoluções, Revolução Americana de 1775, a declaração ali do Bom Povo da Virgínia de 1776, a Constituição Americana de 1787, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, como decorrência da Revolução Francesa de 1789 e também a Constituição Francesa de 1791. É óbvio que aí no âmbito dos direitos e liberdades e garantias fundamentais, aqueles direitos de primeira geração, aqueles direitos que diziam respeito exclusivamente ali ao absteísmo estatal, então eram liberdades civis, maior autonomia, valorização então da propriedade, da liberdade, da segurança. E aí, como a Constituição Americana reconhece aí a felicidade também, que era ali a máxima realização do indivíduo na sua liberdade, ou seja, na sua autonomia. Prevalecia não a autonomia privada, mas a autonomia da vontade, liberdade de contratação, liberdade de construção e como uma decorrência da própria livre iniciativa e da liberdade do mercado, ou seja, o Estado capitalista que vai ali gerir em decorrência da passagem de um Estado mercantilista, um Estado feudal, para um Estado capitalista burguês, onde há um rompimento ali com o ancien regime, por exemplo, na França, ou mesmo na Revolução Americana, se constrói um tipo de cidadania paradigmática, em que não há ali mais a distinção entre cidadãos, entre aqueles estamentos que havia, por exemplo, no Estado francês, que era a nobreza, em que ali o rei, a nobreza, o clero e o povo. Então, há uma universalização da cidadania no sentido de que todos são iguais perante a lei, igualdade formal. E com essa passagem ela começa a ser insuficiente, tanto que ocorre uma série de assimetrias e desigualdades
que levam à necessidade do reconhecimento dos direitos sociais, uma série de lutas até o final do século XIX e com o reconhecimento principalmente aí no início do século XX, na Constituição Mexicana de 1917, Constituição Soviética de 19 e a Constituição da República de Weimar na Alemanha, então, com relação a reconhecimento dos direitos sociais, ou seja, que o Estado precisaria intervir na economia, intervir na liberdade e na autonomia da vontade, então passaria a ser a autonomia privada, aquela autonomia com espaço limitado pela lei, então existe ali uma intervenção mínimo protetivo, não é possível qualquer espécie de contratação, então a livre iniciativa e a livre concorrência devem ser harmonizadas com os valores sociais do trabalho, por exemplo, e daí existe uma série de prestações. Então, não somente as prestações normativas, que é a limitação da liberdade, da autonomia, como ocorre, por exemplo, no direito individual do trabalho, no direito do consumidor, como também ocorre um reconhecimento e a necessidade de políticas públicas redistributivas, ou seja, direitos sociais de natureza prestacional. Então, serviços públicos como saúde, educação, moradia, o Estado precisa garantir para estabelecer um padrão mínimo de cidadania e que para satisfação das necessidades básicas do cidadão. Então, moradia, lazer, alimentação, saúde, educação e transporte. Então, surge essa necessidade. A partir daí, ok, tudo ótimo, então tem direitos reconhecidos. E aí vai por problema de efetividade. Lembra, os direitos de liberdade, eles são direitos tipicamente que estão relacionados a duas esferas. Uma esfera horizontal entre os particulares, então essa aqui é muito mais fácil, e uma esfera vertical entre Estado e particular. Na esfera entre Estado e particular, nessa relação de verticalidade, o Estado não pode interferir na autonomia privada. Então daí existem remédios constitucionais que buscam o quê? Buscam o absteísmo, como o mandado de segurança, o habeas corpus, o habeas data, todos aqueles obstáculos, lembrando que as liberdades básicas, elas se referem a direitos como proteção, como a liberdade como não impedimento, então a criação de obstáculo ou impedimento à liberdade garante ao cidadão o uso de uma garantia constitucional, de adoção de uma medida judicial para garantir aquele direito, então ali tem as liberdades básicas. Porém, principalmente no caso dos direitos sociais, eles são realizados por uma regulação complexa. O que isso significa? Eles não se materializam simplesmente pelo seu reconhecimento na Constituição dos Estados. Não basta somente o mero reconhecimento, porque eles dependem do chamado programa finalístico. O que é isso? Um programa finalístico significa um programa que vai permitir, então, por meio de uma lei que vai regular aquele direito na Constituição, vai se estabelecer mecanismos materiais, recursos materiais, porque depende do orçamento, então vai ter uma escolha. Lembra, o orçamento implica numa economia do Estado. A economia do Estado, ela é sujeita também, como qualquer economia, à escassez. Então, a escassez de recursos. Então, os recursos financeiros precisam ser destinados, e aí logo não é possível fazer tudo. Aí o princípio da reserva do possível. Só o Estado deve realizar e a satisfação dos direitos na medida do possível, na medida em que há orçamento para isso. Esse é o ponto de partida dos direitos sociais. Então, a partir da lei, tem também mecanismos institucionais administrativos, resoluções, a normatividade ao mínimo, até a decisão final executiva, né? Resoluções, portarias e os atos administrativos que permitem ali a sua execução, a sua exigência. Ao lado da normatividade, existe também um âmbito organizacional. Eu tenho uma organização interna, que são a instituição. Então, a instituição administrativa, por exemplo, saúde, eu tenho o Ministério da Saúde, no âmbito federal. No âmbito estadual, eu tenho ali as secretarias, e no âmbito municipal também, estadual e municipal, tem as secretarias municipais de saúde. Depois eu tenho, que são as unidades administrativas. Depois tem as unidades executivas, então, por exemplo, UPAs, UBSs, pronto-socorros, no âmbito municipal. E no âmbito estadual, os hospitais estaduais. E tem os médicos profissionais. Então, é uma gestão de recursos humanos, materiais e financeiros.
Toda essa gestão implica na construção de uma política pública. E essa política pública ela é feita com base no orçamento. Então, se obtém da recepção dos impostos e ela é gerida nessa máquina que é o chamado, por exemplo, aqui no Brasil, Sistema Único de Saúde, que realiza o exercício do direito social à saúde. A educação é a mesma coisa, tem o MEC, depois do MEC eu tenho as secretarias estaduais e municipais de educação, tem as delegacias de ensino também, que são instituições administrativas, e tem as instituições operacionais ou executivas, que são as escolas municipais, pré-escolas, creches, escolas estaduais, escolas técnicas, universidades, que são propriamente as instituições executivas da política pública de saúde, ou de educação, no caso aqui. Então, existe uma série de recursos e estruturas. Então, essa complexidade entre estrutura, normas, estruturas e gestão é o que compõe aí as políticas públicas redistributivas. É óbvio que tem a parte estrutural e a parte de implementação. Então, tem o desenho, que é a formulação que é feita pela lei. Depois, a gestão, que é feita pelos órgãos que são criados por essa lei. E a execução, para que o direito seja satisfeito. Porém, pode ser que esse direito não tenha ali a determinação normativa, aquela regulação necessária. Então, tenha só o reconhecimento na Constituição. Mas a sua implementação implica na necessidade de políticas públicas. Aí a necessidade é que o legislativo formule essas políticas públicas, que o executivo participe, inclusive às vezes propondo ali pela iniciativa, sua iniciativa propondo a lei, o legislativo estabeleça ali os critérios e o executivo comece a realizar os passos de implementação. Esse é o mundo ideal do estado social, o estado de bem-estar, o welfare state. Porém, então, a partir da dinâmica dos direitos sociais, então há necessidade da participação do Estado. E ele precisa garantir que esses direitos não fiquem apenas no papel, não sejam apenas meras declarações, mas que tenham efetividade. Daí, principalmente, se falar em uma natureza programática. Então, em regra, as normas de direitos sociais são normas de eficácia programática. Eficácia limitada de efeito programático, porque elas dependem desses programas, dessa complexidade. E se elas ficam apenas como programas, como meras declarações, elas não se efetivam. Daí fica inefetivo aquele direito declarado, meramente um pedaço de papel. Visando, então, sair dessa conjuntura do pedaço de papel, daquilo lá que La Salle falou, a Constituição que não combina com a força do poder ou com as estruturas de poder, com a real Constituição, não passa de um pedaço de papel. E o que é oposto, por exemplo, ao Hess, que diz, não, a Constituição tem uma força normativa. Se ela tem uma força normativa, então aquele compromisso assumido como direito fundamental, ele pode ser exigido. E como ele pode ser exigido? Quando há ausência de norma. Então, aqui existe também a chamada inconstitucionalidade por omissão. O constituinte originário, ele traz uma complexidade acerca da análise da constitucionalidade. Não há só inconstitucionalidade quando há uma lei ou ato normativo viola, não encontra a sua justificação de validade. Então, ou fundamentação de validade, a fundamentação e justificação de validade da norma superior. Então, a norma incompatível é aquela que é inconstitucional, então é a inconstitucionalidade por ação. Norma, então lei ou ato normativo que não se compatibiliza com o texto da Constituição. Então, na relação hierárquica, escalonada, a norma inferior deve buscar extrair o fundamento de validade na norma superior. Todavia, isso seria uma visão típica e simplória do Estado liberal, que reconhece direitos aos particulares, mas que não tem uma efetividade, salvo ali por meio da construção de estruturas judiciais para que garantir o direito em que as partes podem litigar. Não, aqui exige uma participação do Estado. Porque os direitos de liberdade individual, nós vemos sempre, o objetivo é uma ordem para o Estado retirar os obstáculos para a implementação daquele direito. Aqui, o obstáculo é
a inércia, a inação, a ausência de normatividade, a anomia infraconstitucional que permita a implementação daquele direito. Dessa forma, então, o Constituinte, observando aquilo que aparece ali no Common Law, no sistema da Common Law, no Writ of Injunction. Então, Writ of Injunction, que permite, então, ali no caso do direito privado, olha, surge no direito privado, permite que no caso de lacuna normativa ou lacuna contratual, seja ela de um act ou de um statute, ou mesmo de um contrato, quando o contrato, ele em si, o agreement, ele tem uma lacuna, então aí é possível o juiz julgar com base na equidade, no equity. Na equity, então, o juiz pode julgar ali e comaltar a lacuna. Com base nessa inspiração, o Constituinte brasileiro reconheceu então a necessidade da proteção do cidadão contra a omissão inconstitucional. Então, o próprio Estado pode dar caso ou dar causa à inação, à inefetividade do direito, pela sua inação no tempo, como aconteceu, por exemplo, aqui com a greve dos servidores públicos, que nunca foi regulada. E aí somente veio a ser efetivada por meio daquele juízo analógico que o Supremo vem construindo ali, aquela espécie de sentença aditiva no âmbito do controle de constitucionalidade, em que ele declara a inconstitucionalidade da omissão e comalta a lacuna buscando a compatibilidade com uma norma existente dentro do sistema jurídico. Pois bem, então, o Constituinte previu e estabeleceu uma garantia constitucional contra a omissão do legislador, ou seja, a efetividade dos direitos constitucionais. Qual é essa efetividade? O mandado de injunção. Mandado de injunção, então, previsto no artigo 5º, inciso 71 da Constituição Federal. E que o Supremo demorou muito tempo, apenas em 2007, para adotar uma postura, uma posição, então, concretista. Até então, o Supremo se limitava a fazer o quê? A decretar a mora legislativa. E dizendo, existe uma função típica do poder legislativo, que eu não tenho que me imiscuir pela separação tradicional de poderes, né? Então, desse sentido, existe esse ponto de partida. Então, esse era o tipo de decisão do Supremo ali até 2007. Lembrando que, em regra, no ordenamento jurídico brasileiro, se aplicava a lei do mandado de segurança subsidiariamente porque não havia lei, inclusive, para disciplinar o mandado de injunção. Então, o mandado de injunção só teve sua regulação em 2016, com o advento da Lei 13.300 de 2016. O que é importante a gente tratar aqui com vocês? Então, primeiro, o mandado de segurança foi reconhecido lá pelo Constituinte em 5 de outubro de 1988, no artigo 5º, inciso 71. Porém, primeiro se aplicava a lei do mandado de segurança e o STF tinha uma posição de que a não fazer a concreção dos direitos. Então ele tinha uma visão de meramente declarar a mora legislativa. Apenas em 2007, então com a decisão dos mandados de injunção 712 com relação à greve dos servidores públicos e 721 com relação à aposentadoria especial do servidor público, que passou a se adotar então a posição concretista individual, que depois evoluiu e inclusive tem a posição de concretista geral, ou mesmo uma espécie de objetivação do controle difuso com base no MI coletivo, que a gente vai tratar no vídeo de amanhã. Pois bem, o que é importante aqui nós termos em mente? Então, houve uma evolução, até na própria jurisprudência do STF, o que motivou, inclusive, ali o Congresso a adotar e desenvolver a Lei 13.300 de 2016. Pois bem, então, dito isso, o que é importante a gente saber do mandado de injunção? Então, o mandado de injunção tem sua origem lá no Writ of Injunction, então, que é a ordem de uma injunção, né, de uma comaltação de uma lacuna, em que o juiz julga com base no equity, não somente no common law, nos acts ou nos statutes, mas também
complementa e comalta uma lacuna, quando ali, principalmente no direito privado, nas relações contratuais, há essa ausência. E o Constituinte, então, prevê essa forma para garantir a efetividade dos direitos fundamentais, a qual passou a ser reconhecida unicamente pela Corte dos anos 2000. Lembra que a Corte dos anos 2000 do STF, composta a partir ali principalmente formalizada a partir de 2002, quando deixam de ter qualquer ministro indicado pelo regime militar no Supremo, e ali começa então uma forma de ativismo judicial, ou seja, de uma implementação de uma decisão construtivista do STF, e que vai evoluindo gradativamente, lentamente, mas e que o STF entende, vou assumir o papel de uma corte constitucional e não vou decidir apenas aquele modo keynesiano do controle de constitucionalidade. Quem tiver curiosidade, leia o livro do Kelsen acerca do controle de constitucionalidade. Então é muito importante. Ele é um dos fundadores do controle concentrado. Então, sobre ali a constitucionalidade, é muito importante a leitura desse texto do Kelsen. E passa uma evolução, aquilo que os tribunais constitucionais, como o alemão, o italiano, o português, decidiram, que é o legislador positivo também. Em certos momentos, o Tribunal Constitucional é chamado a decidir, ele tem que comaltar lacunas por meio das chamadas sentenças manipulativas, em que há ali uma necessidade de dar entendimento à legislação, às vezes declarando inconstitucional uma dada interpretação, quando o texto é polissêmico, como ocorre na interpretação, por exemplo, aqui já adotada a longa data, a declaração de inconstitucionalidade parcial sem redução de texto. Então se exclui ali uma das possíveis interpretações, aquela que é inconstitucional, permitindo-se as demais, ou ainda a interpretação conforme, em que ela é o avesso, na verdade, havendo uma série de interpretações, apenas uma interpretação é constitucional, então aquela deve ser acolhida e, em decorrência, excluída as demais. E também é possível comaltar lacunas com as sentenças aditivas, em que o Supremo declara a inconstitucionalidade, seja, por exemplo, de uma inconstitucionalidade por ação, e supre aquela lacuna em decorrência da decisão judicial, ou o STF entende que existe uma lacuna real, então não uma lacuna ficta, que decorrente da declaração de uma inconstitucionalidade, uma lacuna real, e essa lacuna real, então, deve ser construída por uma decisão aditiva, puramente aditiva, ou seja, em que o STF constrói, então, o sentido daquela norma a partir da aplicação daquelas existentes, então, o juízo de analogia, que é o típico decisão concretista aqui ainda no Brasil, ou ainda cria uma norma. Até hoje ainda não veio essa criação, quer dizer, não veio entre aspas, né? Isso você pode pensar, por exemplo, quando o STF entende aí pela criação do tipo penal da homofobia. Então, ali esse tipo de situação é típico de ativismo, de construção. Não existe o tipo ideal, o tipo criminal. E aí o STF cria esse tipo. Então aqui eu tenho uma decisão aditiva máxima, não aquela decisão aditiva intermediária que é típica do juízo de analogia, construção analógica. Dito isso, vamos lá então ao ponto do cabimento. Então, essas questões são fundamentais. Se você não entender esse ponto, você fica ali na mera papagaiada, repetindo o que as outras pessoas falam. Então é preciso entender toda essa dimensão, essa construção, essa técnica decisória, que aí você consegue verificar então qual é a efetividade e para que serve o mandado de injunção. Então ele serve para que o Supremo, o órgão do Poder Judiciário, comalte lacunas que são inconstitucionais e que pela inação do legislador ou do administrador. Lembrando que a lacuna, essa omissão, então ela exige então que um direito, aquele direito previsto na Constituição,
não vai se efetivar. Direitos como prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania, à cidadania, que implicam, seja numa omissão legislativa, então, uma omissão pela falta de lei, ou uma omissão administrativa. Já existe até a lei, mas faltam os atos executivos. E aí, então, é possível o ingresso do mandado de injunção. Lembrando também que eu gostaria de falar com vocês que a omissão, objeto do mandado de injunção, ela pode ser total ou parcial. Lembra que pode ter uma lei que tenta regular ou disciplinar. Só que como é parcial, ela não é completa, ela cria um impedimento ao próprio exercício daquele direito fundamental. Então, qual é a hipótese de cabimento do mandado de injunção? Então, ali está previsto no artigo 5º, inciso 71 e na lei 13.300 de 2012. Vamos lá? Se você puder abrir aí a sua lei 13.300 de 2012 e ir acompanhando comigo no artigo 2º, você vai ver, juntamente com o artigo 5º, inciso 71, que cabe mandado de injunção quando houver uma lacuna, então houver uma omissão inconstitucional relativa, então, àquelas normas de eficácia limitada, pensando isso numa categoria clássica, lembrando que numa categoria como a de Robert Alexi, por exemplo, adotada aqui pelo professor Virgílio Afonso da Silva, todas as normas que têm estrutura de princípio têm eficácia limitada, na medida em que os princípios eles imprimem em si um mandado de otimização, ou seja, são realizados na maior medida do possível. Eles não são regulados como as regras que estabelecem um dever definitivo e se aplicam no regime de tudo ou nada, ou são válidas ou inválidas. Não. Um princípio ele é elástico, eles podem conviver mesmo que contraditórios, aquilo que Zagrebelski chamou ali do direito dúctil, aquela contraposição dos direitos que convivem simultaneamente e que, segundo o Alexi, vão ser resolvidos pela regra da proporcionalidade. Isso a gente vai tratar um dia num vídeo específico. Então, aqueles direitos, então, adotando a teoria clássica, lá temos as normas de eficácia plena, então aquelas normas que independem de regulamentação, normas de eficácia contida ou restringível, em que a Constituição estabelece ali de forma direta a regra e ela tem plena validade, porém ela pode ser, o legislador pode reduzir ou criar restrições a essa norma, como ocorre, por exemplo, ali no direito à liberdade de exercício de atividade econômica ou profissional, em que o Estado pode, por exemplo, estabelecer a regra do exame da OAB, por exemplo, para os advogados, ou um estágio específico, como ocorre aí com a residência médica. Então, todos esses itens são necessários para que a gente possa entender. E as normas de eficácia limitadas são aquelas que dependem de regulamentação para sua efetivação. Então, elas estabelecem uma eficácia negativa. Apenas o legislador não pode romper o legislador ordinário, o poder constituinte derivado, não pode tirá-lo da Constituição, ou também o legislador não pode confrontá-la, dizer que não tem validade ou não lhe dá eficácia. Então, ela tem uma eficácia negativa, sendo que uma disposição em sentido contrário àquela norma, ela implica em inconstitucionalidade. E as normas de eficácia limitada, elas são de duas formas. Ou de efeito programático, que são aquelas que dependem de políticas públicas, né, distributivas ou setoriais, que implicam numa regulação complexa, então estrutural, legislativa, administrativa e operacional. E aquelas de princípio institutivo, que é estabelecer instituições ou mesmo estruturas para dentro do Estado. Pois bem, então, sempre que houver um mandado de injunção, vai se estar falando de normas de eficácia limitada e que dependem de regulamentação. Aqui, se pensar na estrutura dos direitos fundamentais como princípio, são aquelas normas de eficácia limitada dependentes de regulamentação infraconstitucional. E para sua efetivação, logo então, todas as vezes que se estiver diante de uma norma de eficácia limitada, que dependa de regulamentação, de efeito programático ou de princípio institutivo, será possível o ingresso do mandado de injunção
quando essa norma constitucional de eficácia limitada, de princípio institutivo ou de efeito programático, não for regulada de forma infraconstitucional no tempo. Logo, então, se ela não foi regulamentada, e desde 88 que nós temos a Constituição, então aqui já se passam aí quase 32 anos, né? Então 32 anos da Constituição e então já há um tempo suficiente para a regulamentação. E quando essa regulamentação não é feita e ela implica na impossibilidade, ela é um obstáculo. Então a omissão inconstitucional não somente é inconstitucional, mas é um obstáculo ao exercício de prerrogativas, ou seja, de direitos subjetivos inerentes à nacionalidade, soberania e cidadania. Então, a realização ou exercício dos direitos fundamentais relativos à nacionalidade, soberania e cidadania. Então, as prerrogativas inerentes o exercício dos direitos fundamentais relativos. Então, nacionalidade, soberania e cidadania implicam na possibilidade do manuseio do mandado de injunção, ainda que parcial, conforme prescreve o artigo 2º da Lei 13.300 de 2016. E a competência? A competência do mandado de injunção depende de quem é o órgão competente para regulamentar ou sanar a lacuna, ou seja, aquele que deve comaltar, teria a obrigação de normatizar e regulamentar ou executar o ato necessário para a garantia das prerrogativas inerentes à nacionalidade, soberania e cidadania. Então daí, caso seja o Congresso Nacional e o Presidente da República, Supremo Tribunal Federal, artigo 102, inciso 1, a linha Q. O Superior Tribunal de Justiça, para aquelas normas regulamentares que não são de competência do Supremo. Então, quando não for ali norma regulamentar do Congresso Nacional do Presidente da República, as normas regulamentares gerais, aquelas emitidas, por exemplo, por ministro, podem ser objeto de, ou infralegais, elas podem ser objeto de mandado de injunção no Superior Tribunal de Justiça, conforme artigo 105, inciso 1, a linha H. Lembrando que os estados também se organizam com base nas suas constituições estaduais. Lembra? Artigo 25 da Constituição Federal lá disciplina o poder constituinte derivado decorrente. Ou decorrente derivado. Poder constituinte derivado decorrente. Então lembra que o poder constituinte derivado decorrente é aquele que permite aos estados se organizar mediante suas constituições e leis. Quando a omissão for imputada ao estado, então ali aos órgãos legislativos e executivos, governador do estado e também, no caso, as assembleias legislativas, no caso do Distrito Federal, a Câmara Legislativa e o governador do estado, é possível então impetrar mandado de injunção diante do Tribunal de Justiça do Estado. Então, lembra assim, a gente sempre faz referência ao artigo 25 da Constituição e artigo 125, parágrafo 1º da Constituição Federal também. No caso da Justiça Eleitoral, quando também houver ali a omissão decorrente da regulação feita pela própria Justiça Eleitoral, então é cabível ali mandado de injunção para o TSE, artigo 121, parágrafo 4º, inciso 5º da Constituição Federal. Então aqui nós falamos pelo menos de 4 competências: Supremo, Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior Eleitoral e Tribunal de Justiça Estadual. Então, Supremo, quando for do Congresso Nacional e do Presidente da República. Os demais órgãos federais e de âmbito regulamentar, Superior Tribunal de Justiça. No âmbito dos estados, Tribunal de Justiça, e quando for a norma regulamentar não expedida pela Justiça Federal, pela Justiça Eleitoral, perdão, trata-se de competência do TSE. Pois bem, então tá tudo na Constituição a questão da competência. Então a competência para analisar e processar o mandado de injunção
ela é uma competência funcional, porque decorre da própria Constituição e depende também da própria análise. Lembrando que esse é um passo e é uma competência, a competência funcional ela é absoluta, não se derroga. Pois bem, legitimado. Quem é o legitimado a impetrar o mandado de injunção? Lembrando que a gente usa o verbo impetrar, nós usamos o verbo impetrar, porque os direitos relativos à cidadania, à nacionalidade e também à própria soberania se referem então a cláusulas pétreas, artigo 60, parágrafo 4º da Constituição Federal. E o que é importante nós salientarmos. Então, quem pode impetrar? Pessoa natural, pessoa jurídica. Então, pessoa natural ou pessoa jurídica podem impetrar desde que tenham ali seus direitos fundamentais, o exercício dos direitos fundamentais. Lembrando que não é a garantia do direito fundamental, a garantia do exercício. O direito fundamental, eu sempre falo, já está ali garantido na Constituição. É institucionalizado como um valor institucionalizado na Constituição. Ele já está ali e a única forma, o que é possível violar é o seu exercício, com a criação de um obstáculo ou um impedimento. Então, aquele que teve o seu exercício de um direito fundamental estabelecido na Constituição como um compromisso pelo Constituinte perante os cidadãos e as pessoas jurídicas, e esse compromisso não se realiza, pode, por meio de em decorrência, por conta, em decorrência de uma omissão inconstitucional, então é cabível mandado de injunção individual. O legitimado passivo. O legitimado passivo é o poder ou órgão responsável pela edição da norma regulamentadora infraconstitucional da norma constitucional. Então, ou seja, aquele poder, então poder legislativo ou poder executivo, que deveria realizar, ou ainda o poder judiciário, no caso da justiça eleitoral, né, o órgão da justiça eleitoral, que deveria regulamentar ou normatizar ou ainda realizar um ato necessário que permitisse o exercício dos direitos fundamentais atinentes à soberania, nacionalidade e cidadania. Ok? Então, aqui nós já entendemos quem é o legitimado ativo, legitimado passivo. Petição inicial. A petição inicial, o padrão dela é o artigo 319 do CPC. Se você não sabe fazer uma inicial, abre o seu artigo 319, leia ele com calma. E aí você vai fazer a adaptação necessária no artigo 4º da Lei 13.300 de 2016. Artigo 4 da Lei 13.300 de 2016. E qual que é o objeto, então, do mandado de injunção? Aquilo que a gente já falou, a omissão inconstitucional, ou seja, aquelas normas de eficácia limitada de efeito programático ou de princípio institutivo, ou seja, normas de eficácia limitada que dependam de regulamentação, até aqui então a coberta seja a classificação anterior, a clássica, como aquela classificação da teoria dos princípios, né? Então, que dependam então de regulamentação infraconstitucional para o seu exercício, possuindo apenas uma eficácia negativa. Então, nesse caso, se houver uma regulamentação parcial ou ainda uma omissão total, a omissão inconstitucional ela pode ser total ou parcial, é possível ali, então, obter a comaltação da lacuna por meio do mandado de injunção individual. Pois bem, e tutela de urgência? Tem tutela de urgência, professores? Lembra que a maioria dos remédios constitucionais tem tutela de urgência? A doutrina do STF, então a doutrina construída, então aquilo que eu chamo de doutrina jurisprudencial, que é aquilo que é o fundamento, a ratio decidendi. Então a própria jurisprudência ou a doutrina jurisprudencial construída, aquelas razões que formam ali os precedentes do Supremo em sede dos casos de decididos em sede de mandado de injunção, então entendem que não é cabível, não se admite a tutela
de urgência, ou seja, não se admite tutela provisória, uma vez que a tutela provisória implica na necessidade ali de fumus boniuris, periculum in mora, e a omissão inconstitucional, ela já perpetrou todo o dano, ela não vai causar mais dano do que ela já causou. Então ela pode não pode ser compelido, então, o órgão de forma definitiva a regular. O STF também não garante o direito de forma inicial, em sede de cognição sumária. Exige-se, então, a cognição exauriente. O mandado de injunção, então, ele exige para sua decisão a cognição exauriente, não admitindo a concessão de qualquer efeito decisório em relação à tutela provisória. Pois bem, dito isso, é possível que o MI, então o mandado de injunção, seja indeferido, quando não for causa de mandado de injunção, artigo 6º da Lei 13.300 de 2016, ou seja, tem que ser demonstrada a omissão inconstitucional. Não basta ser uma omissão ficta, tem que ser uma omissão real, tem que haver uma omissão. Se é possível inferir dentro das normas do ordenamento jurídico, ou porque a parte não tem a ciência das normas existentes, nesse espectro de hipertrofia normativa, a parte não conhece, não vai ser possível ser admitido o MI. Então, se não tiver preenchido os requisitos legais ali, ou seja, a demonstração da omissão inconstitucional, os fatos de forma bem exposta e o pedido para que seja garantido o direito, seja reconhecida a mora legislativa, então, primeiro passo, e garantido o direito, vai ser indeferida a inicial. Uma vez indeferida a inicial, lembrando que se trata de julgamento sem resolução do mérito, é possível propor depois, se tiver preenchido os requisitos, desde que não seja uma das causas, não sejam aquelas causas meramente processuais, não se admitindo, então, o mandado de injunção, sendo para ser reproposto quando o indeferimento se referir à concepção ou reconhecimento que já existe norma legislativa regulando a questão, ou ainda a decisão administrativa ou a adoção de ato administrativo que permita a sua implementação e a inadequação seja da própria pessoa. Pois bem, no rito, como funciona então o rito do mandado de injunção? Primeiro passo, então o STF ou o tribunal, no caso principalmente o STF, recebe esse mandado de injunção e intima a autoridade coatora, ou seja, em regra o Congresso Nacional e o Presidente da República, que são sempre quem participa então da elaboração ou por iniciativa ou pela sanção do Presidente da República como chefe do Poder Executivo, e o Congresso Nacional, que é quem normatiza tal questão por meio do processo legislativo. Então eles são chamados a se manifestar no prazo de 10 dias, é ouvido o Ministério Público, no prazo de 10 dias depois da apresentação de informações. Então, após as informações, surgem mais 10 dias de prazo. Então, tem 10 dias de prazo para as autoridades se manifestarem, nos termos do artigo 5º, inciso 1º da Lei 13.300 de 2016. Ultrapassado esse prazo, surge um prazo de 10 dias para o Ministério Público se manifestar, nos termos do artigo 7º da Lei 13.300 de 2017. Mas quem do Ministério Público se manifesta? Lembra? Nos processos, no Supremo Tribunal Federal, o órgão do Ministério Público que representa tal instituição é o Procurador-Geral da República, artigo 103, parágrafo 1º da Constituição, artigo 103, parágrafo 1º da Constituição. Então, se você for pedir a manifestação ali nos requerimentos, pedidos e requerimentos, a manifestação do Ministério Público, faça de forma técnica, que requer que seja instado, então, o Procurador-Geral da República para apresentar parecer nos termos do artigo 103, parágrafo 1º, combinado com o artigo 7º, então, 103, parágrafo 1º da Constituição, combinado com o artigo 7º da Lei 13.300 de 2016. Também vai ser intimado, juntamente com a autoridade coatora para prestar informações, o órgão de representação judicial da pessoa jurídica, no âmbito
da União é o AGU, lembra? Artigo 103, parágrafo 3º da Constituição Federal. Se for no âmbito do Estado, Procurador-Geral do Estado ou a Procuradoria do Estado. No âmbito do município, a Procuradoria-Geral do Município ou a Procuradoria do Município. Então, é nesse sentido que é o órgão de representação que vai ser chamado a fazer a defesa jurídica. Ele pode apresentar, a autoridade coatora apresenta informações e o órgão de representação pode apresentar uma manifestação. Como eu falei, às vezes, em vez de apresentar informações e manifestação, se apresenta num órgão, de uma forma única, uma contestação, apesar do rito não admitir contestação, impropriamente ali é juntada uma contestação para impugnar ou fazer a defesa do ato. Ou seja, aqui, no caso, é fazer a defesa da inação. Dizer que o projeto, que a questão não amadureceu ainda na sociedade, que não houve ainda uma decisão, ou que ainda tramita uma série de projetos no Congresso Nacional que ainda não obtiveram a maioria necessária para sua aprovação. Pois bem, depois de ouvir das partes, o juiz ou o tribunal, no caso aqui o Supremo Tribunal Federal, quando eu estou falando sempre mandado de injunção, é sempre competência de tribunal, não é competência de juiz, então não tem mandado de injunção direcionado a juiz, só a tribunal. Então lembrando lá aquilo que a gente já falou das competências, STF, STJ, TSE e Tribunal de Justiça, cada um de acordo com as suas competências constitucionais. Chama então o tribunal, o relator chama para decidir, faz a conclusão da decisão e vai fazer a sessão de julgamento. A decisão que julga o mandado de injunção, nos termos da Lei 13.300, tem uma natureza mista. Nos termos, então, artigo 8º da Lei 13.300 de 2016, inciso 1º e inciso 2º. A natureza da tutela de urgência é mista. De um lado, ela tem uma natureza declaratória. Ela tem uma natureza declaratória e de ordem. Então, ela é uma natureza mandamental. O primeiro item, artigo 8º, inciso 1º da Lei 13.300, prevê, então, a natureza mandamental. Então, declara-se a omissão inconstitucional, ou às vezes já foi reconhecida, então, somente implica-se numa ordem por parte do tribunal, fixando prazo razoável para que o impetrado promova a edição da norma regulamentadora. Então, no caso, vai se fixar um prazo, então o tribunal vai fixar um prazo, no caso principalmente o Supremo, vai fixar um prazo para caso, por exemplo, do Congresso Nacional editar a norma. Então esse é o primeiro passo. O segundo passo é a natureza manipulativa de espécie aditiva. Então, é uma decisão manipulativa de espécie aditiva. O que significa? Que o STF vai falar sobre o conteúdo da norma, sobre o sentido dela e vai comaltar a lacuna, ou seja, ele vai suprir a lacuna garantindo o direito de forma concreta. Artigo 8º, inciso 2º, lá, dizendo que o seguinte, que o tribunal vai comaltar a lacuna estabelecendo as condições em que se dará o direito, ou seja, como vai se efetivar o exercício. Então, lembra, o exercício está impedido porque o direito já foi reconhecido, então ele vai dizer em que condições o exercício do direito, as liberdades ou prerrogativas do impetrante vão ser garantidas. Lembrando que, se for o caso, as condições em que poderá... o Supremo vai fixar, inclusive, as condições que poderá o interessado promover a ação própria visando exercê-los, caso não seja suprida a mora legislativa no prazo determinado. Então, primeiro, é aquilo que eu falei, o Supremo ele pode, então, num primeiro passo, dar ao mesmo tempo uma decisão mandamental, estabelecendo um prazo para que o Congresso Nacional cumpra ali, elabore a medida, a norma regulamentadora necessária, e, no caso, podendo suprir a lacuna, comaltando, então, estabelecendo a forma do exercício daquelas prerrogativas. E, se for o caso, já tiver, então, decidido, então, já houver decisão decretando a mora legislativa, ali ordenando a fixação de um prazo, sendo reiterado,
a decisão terá meramente, então, o efeito manipulativo de caráter aditivo. Então, efeito manipulativo é aquele que constrói o sentido, comaltando no âmbito aditivo a lacuna. Então, quando se comalta a lacuna, tem uma decisão aditiva. E as decisões aditivas são espécies das decisões manipulativas de sentido. Lembrando que eu estou falando sempre em sentido, campo semântico, construção do sentido normativo. Ok? Pois bem, aquilo que nós já falamos, que em caso de reiteração também da decisão, o STF dará apenas a decisão manipulativa. O parágrafo único do artigo 8º prevê essa questão, parágrafo único do artigo 8º da Lei 13.300 de 2016. E a eficácia? Em regra, a eficácia é inter partes. O efeito daquela norma regulamentadora vai se aplicar unicamente entre as partes. Previsão disso, caput do artigo 9º da Lei 13.300 de 2016. Então, a regra da eficácia da decisão tem efeitos vinculantes entre as partes e eficácia inter partes, entre as partes, caput do artigo 9º da Lei 13.300 de 2016. Todavia, o tribunal poderá estender os efeitos ultra partes, ou erga omnes, quando indispensável ao exercício do direito, parágrafo 1º do artigo 9º da Lei 13.300, sem prejuízo da aplicação dos casos análogos, ou seja, sempre que houver uma decisão, o tribunal poderá aplicar aquela decisão paradigmática, então lembrando a construção da teoria dos precedentes, já que a edição da Lei 13.300 de 2016 veio no âmbito do Código de Processo Civil de 2015, que assume uma teoria dos precedentes. O parágrafo 2º do artigo 9º diz lá, uma vez que é adotado um precedente, vai se aplicar ele para os casos análogos. Todavia, o STF pode já aplicar, então, fazer a chamada objetivação do controle difuso de constitucionalidade. Lembrando que a gente tem, no âmbito do controle concentrado, a ação direta de inconstitucionalidade por omissão, previsto nos artigos 12A e seguintes da Lei 9868 de 99, que os efeitos são eficácia erga omnes. Em regra, o Supremo somente declara a inconstitucionalidade e determina um prazo para o Congresso expedir a norma regulamentadora. No caso aqui, não, ele realiza, ele concretiza o direito. Então, a tese da concretização individual, mas que pode ter uma extensão, ou seja, uma extensão global dentro do sistema jurídico para aqueles casos análogos. Então, independentemente do manuseio, que é a transposição da eficácia inter partes para a eficácia ultra partes ou erga omnes, conforme o parágrafo 1º do artigo 9º. Quando for indispensável, então, para que aquele direito seja exercido, que ele seja universalizado, então o Supremo ou o tribunal competente vão dar a eficácia erga omnes. Esse é um dos itens que diz respeito à objetivação do controle difuso. Lembra? Controle difuso ele é subjetivo, ou seja, é feito com base numa relação de subjetividades, partes. Então tenho lá a autoridade coatora e tenho a parte que precisa do direito. No processo de caráter objetivo eu tenho a omissão, que é inconstitucional frente à norma, e essa omissão não tem ali um sujeito propriamente dito, não se trata de uma parte, se trata da inconstitucionalidade, do ato impugnado, no caso da omissão. A omissão é o objeto, e aí por isso o seu caráter universal, porque o controle é feito em âmbito abstrato. Aqui há uma abstrativização, objetivação do controle difuso, permitindo a aplicação uniforme. Então aqui uma otimização para que não haja necessidade de perda de tempo, de constantes ações nesse sentido. Então, pessoal, essas eram as lições que eu tinha para tratar com vocês. Lembrando que da decisão que julga o mandado de injunção pelo Supremo não cabe recurso, óbvio, apenas os embargos de declaração. No caso dos tribunais superiores aqui, é importante a pegadinha, se você abrir o artigo 102, inciso 2º, a linha A, estabelece lá que no caso de mandado de injunção, lá, habeas corpus, habeas data, mandado de segurança e mandado de injunção de competência dos tribunais superiores, quando a decisão for denegatória,
caberá ROC para o STF. Então, se atente a essa questão. Essa, então, eram as lições e as dicas que eu queria trazer para vocês aqui sobre o mandado de injunção. Se você gostou, eu peço que você deixe o seu joinha aqui. Se você quiser seguir o canal aqui, eu recomendo que você faça a sua adesão, ative o sininho para que você possa receber os nossos vídeos aqui e você possa contribuir, então, para que essa discussão rica e nós possamos ter um contato pessoal e eu possa te chamar cada vez mais, não somente no âmbito figurado, mas de meu amigo, porque aquelas pessoas que estão nas redes sociais uns dos outros e acompanham fielmente são amigos, porque eles estão dispostos a ouvi-lo. Essa parte, essa proximidade é o que permite. Quando você permite que eu entre dentro do teu lar e os meus ensinamentos cheguem até você, nós estabelecemos uma relação de amizade, mesmo indiretamente. Então, agradeço pelo seu tempo, que é um bem precioso. Espero que você goste desse vídeo e você aproveite. Recomendo a leitura da Lei 13.300 de 2016 e também, dentro do possível, as decisões dos mandados de injunção 712, em que o STF ali, com base na relatoria do ministro Eros Grau, deu a decisão no sentido da tese concretista individual, no MI 712 da greve dos servidores públicos e no MI 721 de relatoria do ministro Marco Aurélio. Eu recomendo a leitura ali também no caso da garantia da aposentadoria especial do servidor público, que também não era objeto de normas regulamentares, que impedia ali o exercício da aposentadoria especial para quem trabalhava no setor público. Meus amigos, minhas amigas, desejo aí para vocês um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite, não importa. Pense positivo e bons estudos. Um forte abraço.